Em uma noite estrelada, conforme descrito em Lucas 17, 34, 36, Jesus revelou uma verdade inquietante. Em uma cama, 2 estarão. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será levada e a outra será deixada. A Bíblia, com estas palavras, nos oferece um vislumbre do grande mistério do arrebatamento. Em um mundo onde os corações são enigmas, até mesmo para os mais próximos, somente Deus conhece a verdadeira natureza de cada um. Imagine a cena. Um casal se recolhendo em paz, sem saber que aquela noite seria diferente. Enquanto um é levado, o outro permanece. 2 amigos compartilhando memórias, subitamente separados no piscar de olhos. A pureza de coração, a vida dedicada a Jesus e a orientação do Espírito Santo são as chaves para esse momento decisivo. Não é suficiente estar ao lado de alguém que ora ou que é generoso. Quando Cristo retornar, a única questão crucial será: você tem um relacionamento com Ele? A realidade do arrebatamento é severa. Desde a ascensão de Jesus, muitos especularam sobre o seu retorno. A igreja primitiva, como vemos nas cartas aos Tessalonicenses, acreditava que ele retornaria em breve. Ao longo das gerações, muitos tentaram prever esse dia. No entanto, Jesus nos instruiu a não nos concentrarmos no quando, mas em como vivemos. Mateus 24, 36, 44. Nos adverte que ninguém sabe o dia ou a hora. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão imersas em suas vidas até que subitamente o Filho do Homem venha. 2 pessoas estarão no campo. Uma será levada e a outra será deixada. Este momento, tão imprevisível quanto crucial, é um chamado para viver uma vida que honre a Deus, em constante preparação para a sua gloriosa segunda vinda. Em meio às especulações sobre quando Jesus voltará ou se estamos nos dias de Noé, Jesus nos convida a uma vida de santidade que honra a Deus, preparados para o seu retorno. Há, em certo sentido, um segundo dilúvio prestes a acontecer. Um dilúvio do julgamento divino destinado a erradicar o pecado e a maldade. Todos nós merecemos esse julgamento por nossos pecados e vidas desregradas. No entanto, Deus nos ofereceu uma segunda arca, Jesus Cristo. Jesus viveu a vida perfeita que não conseguimos. Morreu em nosso lugar e ressuscitou, derrotando o pecado, Satanás e a morte. Jesus suportou o julgamento que merecíamos. Esta arca não está disponível para todos indiscriminadamente. É preciso aceitar o convite para entrar. Aqueles que, pela graça de Deus e através da fé, confiam que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos, serão salvos. Imagine se alguém muito próximo a você, como seu cônjuge ou filho, tivesse que partir por muito tempo. Você aguardaria anos por eles, mantendo-se pronto para o seu retorno. Por amor a essa pessoa, você mantém tudo em ordem, reserva um lugar na mesa e deixa suas bebidas favoritas prontas. Da mesma forma, por amor a Jesus, vivemos uma vida de santidade que o honra. Assim, quando ele retornar, estaremos prontos. Ao invés de nos preocuparmos com o momento exato de seu retorno, devemos nos concentrar em viver uma vida que o honraria em sua volta. Em Tito 2,13, a Bíblia fala da bendita esperança, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta esperança abençoada para nós cristãos é a promessa do retorno de Jesus. Estamos a caminho de um destino inevitável. Um dia em que aqueles que renasceram se encontrarão com Jesus nos ares. A salvação é uma decisão pessoal. Cabe a você aceitar Jesus Cristo ou rejeitá-lo. Da mesma forma que você veio ao mundo sozinho, também partirá sozinho. Haverá um dia em que você estará diante de Cristo. Não importará sua herança familiar ou quem são seus pais. O que realmente contará é se você conhece Jesus Cristo, se o aceitou como Senhor e Salvador. Romanos 12:2 nos adverte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não devemos nos conformar com este mundo. Já reparou na heresia, na blasfêmia e na falta de reverência pelos princípios de Deus neste mundo? Precisamos ser um povo focado em Cristo, guiado pela palavra de Deus e conduzido pelo Espírito Santo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus.
Quando Jesus ascendeu ao céu, os discípulos olhavam fixamente para o céu. 2 homens vestidos de branco apareceram e perguntaram: Homens da Galileia, por que ficam olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi elevado dentre vocês ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Diversos escritores, falantes e até seres angélicos proclamam a mesma verdade. Jesus Cristo está voltando. Não se distraia com este mundo. Jesus está voltando. Não se acomode neste mundo. Jesus está voltando. Não negligencie a palavra de Deus, as promessas de Deus, os sinais dos tempos. Jesus está voltando como um ladrão na noite. Esta mensagem é repetida incessantemente porque o Senhor quer que vivamos como se Ele voltasse amanhã. Esteja sempre alerta, sempre pronto para que, se Ele voltar amanhã ou esta noite, não sejamos pegos despreparados. Em nome de Jesus, não vivendo por Jesus, não seja encontrado morno. Ponha a sua casa em ordem, mantenha-se vigilante e em oração. Os tempos são urgentes. O Senhor está vindo em breve. Vamos refletir sobre a história de Noé, uma narrativa familiar sobre o grande dilúvio e a construção da arca. Esta história, embora muitas vezes apresentada como um conto infantil, oferece insights profundos sobre os sinais dos últimos dias. Em Mateus 24, 36, 37, Jesus declara: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Noé era um homem justo em meio a uma época de pecado desenfreado e uma sociedade perversa e corrompida. Perguntamos: estamos vivendo em tempos semelhantes aos de Noé? Um mundo repleto de pecado, uma sociedade distorcida onde as pessoas seguem seus próprios caminhos e a maldade prevalece? Ao refletir sobre os dias de Noé em contraste com os nossos, percebemos que, antes do dilúvio, Noé construiu a arca e pregou incansavelmente, mas suas advertências foram ignoradas. Hoje muitos têm acesso ao Evangelho, mas optam por ignorá-lo, assim como as pessoas da época de Noé. Noé provavelmente foi ridicularizado e perseguido. Hoje, ao discutirmos sobre os tempos do fim, enfrentamos zombadores e escarnecedores, conforme previsto em 2 Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Em Gênesis 6, 5, 8, lemos: O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era só fazer o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. A terra estava distante do Éden, mergulhada em corrupção. A maldade dominava. Os valores divinos foram substituídos pelo mal e a sociedade estava se desintegrando. Hoje, quando observamos nossa sociedade, a mídia, as ações ao redor do mundo e as leis que estão sendo aprovadas, questionamos: os valores e padrões divinos ainda são mantidos? Hebreus 11, 7 nos diz: Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, em temor reverente construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da sua fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Assim como Noé construiu uma arca, Deus nos deu Jesus Cristo como a arca da salvação. Jesus é o caminho para sermos salvos da condenação eterna. A questão é: você está pronto e disposto a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele é a verdade, o caminho e a vida. Aquele que nos salva do julgamento vindouro de Deus sobre o mundo. Mantenha-se em comunhão com Deus, pois a Bíblia nos diz que a vinda de Cristo será súbita e inesperada. Em Lucas 17, 27 lemos: Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. A população da época de Noé vivia alheia ao perigo, sem se preocupar com as consequências de seus pecados. Se você está ouvindo isso agora, ainda há tempo para se preparar. Ainda há tempo para colocar sua vida em ordem. Esteja pronto, fique pronto e mantenha-se pronto. Viva para Jesus Cristo. Não se deixe seduzir pelo que este mundo oferece.
Arrependa-se e viva corretamente diante de Deus. A Bíblia é clara sobre o que acontecerá nos últimos dias, e cabe a nós acreditar na palavra de Deus e nos prepararmos. Em diversas passagens, a Bíblia profetiza e nos adverte sobre os eventos dos últimos dias. Em 2 Timóteo 3:1 está escrito: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Outras traduções descrevem esses tempos como tempos perigosos de grande aflição e dificuldades insuportáveis. Além disso, em 1 Timóteo 4:1, lemos: o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Compreendemos, portanto, que nos últimos dias, homens e mulheres que uma vez estiveram na igreja e que uma vez acreditaram se desviarão da fé devido a espíritos enganosos e ensinamentos demoníacos. De acordo com 2 Pedro 3:4, é dito: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. As pessoas zombarão dos filhos de Deus, questionarão sobre a vinda de Cristo, seguirão desejos pecaminosos e negligenciarão a palavra de Deus. Diante de tudo isso, o que devemos fazer como filhos de Deus? Olhando ao nosso redor, vemos que enfrentamos difíceis catástrofes naturais, guerras e fomes, todos profetizados na Bíblia. No entanto, como crentes, não precisamos viver com medo. Atos 2:17 nos diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os idosos terão sonhos. Além disso, em Tito 2:13 está escrito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Temos uma esperança bendita, o retorno de Jesus Cristo. Portanto, não se desanime com os acontecimentos do mundo, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, nossa força e nosso refúgio. Mantenha a fé, permaneça firme na palavra e viva cada dia com a expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Embora nossa jornada possa ser desafiadora, a glória que nos espera é incomparável. Portanto, mantenha seus olhos fixos em Jesus, nosso Salvador e esperança eterna. Ele é a luz que ilumina nosso caminho e nos guia através dos tempos difíceis, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança. Concluindo, é essencial lembrar que, mesmo diante dos desafios e incertezas dos últimos dias, temos uma âncora segura em Jesus Cristo. Ele é a resposta para nossas perguntas, a cura para nossas feridas e a esperança que nunca decepciona. Neste mundo em constante mudança, a palavra de Deus permanece constante e verdadeira. Ela nos orienta, nos conforta e nos fortalece. Portanto, não se deixe abalar pelos ventos da dúvida ou pelas tempestades da adversidade. Mantenha sua fé inabalável, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Como filhos de Deus, somos chamados a ser luz em meio à escuridão, a compartilhar o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor e a viver de acordo com os princípios e valores que Ele nos ensinou. Em vez de nos desesperarmos com os sinais dos tempos, devemos ver cada dia como uma oportunidade de crescer em nossa relação com Deus e de fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Portanto, que possamos seguir adiante com coragem, determinação e esperança, sabendo que aqueles que confiam no Senhor serão renovados em suas forças. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que esta mensagem sirva como um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar refúgio, consolo e esperança em Deus. Que Ele seja sempre o centro de nossas vidas, guiando-nos, protegendo-nos e sustentando-nos em todos os momentos. Obrigado por dedicar seu tempo para refletir sobre essas verdades preciosas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, fortalecendo sua fé e renovando sua esperança a cada dia. Amém.